uso o Obsidian para criar meu segundo cérebro, isso já não é mais novidade para ninguém, né? Mas recentemente eu mergulhei de cabeça nele para tentar otimizar os meus estudos e o resultado foi surpreendente. Antigamente eu usava métodos tradicionais, né, como ler, iluminar e depois reler tudo. Até funcionava, mas não trazia os resultados que eu esperava e muito menos me ajudava a ter conhecimento de uma forma que funcionasse para mim. Foi então que eu conheci o método Zettelkasten para criar e organizar os meus estudos, né? O método em si foi criado em 1950, antigo, mas hoje é moldado para ser usado com ferramentas modernas, como o Obsidian, que é a ferramenta que eu uso e a gente vai falar hoje. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que eu faço para criar e organizar as minhas notas e otimizar meus estudos. Meu nome é JP Paiva e eu falo sobre produtividade normal para gente normal, como eu e você. Hoje a gente vai mergulhar no Obsidian e no método Zettelkasten e descobrir como a junção deles dois pode revolucionar a forma como você estuda. Mas antes de mais nada, se você ainda não está familiarizado com o Obsidian, cara, assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui na tela primeiro e explico como usar o Obsidian do zero, né? Como se fosse um completo iniciante. Se você já está familiarizado com o Obsidian, cara, eu preciso te dizer uma coisa sobre anotações. Sem saber criar anotações, de nada adianta os links bidirecionais que o Obsidian te oferece, tá? A mágica não acontece no ato de tomar nota, mas no ato de criar uma nota. Existe uma sutil diferença porque é a criação de anotações que a gente gera mais valor tanto para nós mesmos quanto para as outras pessoas. Então como é que você de fato cria uma nota? Seguindo o método Zettelkasten, existem 4 tipos de notas. Vamos analisar uma a uma. Primeiro temos as notas efêmeras, que são as notas temporárias, né, transitórias, que você cria rápido como lembretes, tarefas, ideias soltas, recomendações, mas eu não vou entrar a fundo nela, porque nesse vídeo a gente vai focar em notas voltadas para o seu estudo, que são elas, as notas de referência, de literatura e as permanentes. Vamos uma por uma. Vamos começar com as notas de referência. Essas são as notas para você coletar pensamentos de outras pessoas, né? Então, se você está lendo um livro, um artigo, qualquer formato de conteúdo desenvolvido por outra pessoa, né, por um outro autor, e destaca frases, parágrafos ou qualquer tipo de citação, esses destaques são as notas de referência. Essas notas tendem a ser apenas citações diretas do trabalho de outra pessoa e não as suas. O maior objetivo das notas de referência, cara, é ajudar a gente a escrever as notas de literatura, que a gente já vai falar sobre o que é em breve. E tem várias formas de você fazer isso, tá? De coletar notas de referência. Eu, particularmente, uso um aplicativo chamado Readwise, né? Para ler PDFs, e-books, livros. E o plugin deles do Obsidian, Readwise Official. Ele é um dos plugins que eu mais uso e tá no meu top 5 plugins preferidos do Obsidian, tá? Se você quiser conhecer os outros 4 plugins, eu vou deixar aqui na tela o link desse vídeo também. Então no Obsidian eu tenho uma pasta dedicada para o Readwise. Tudo que eu destaco e ilumino das minhas leituras vão direto para essa pasta do Obsidian. E tá aqui a grande sacada disso. A maioria das pessoas para nessa etapa. Elas simplesmente coletam referências de livros e artigos, mas não fazem absolutamente nada a respeito delas. E em questão de dias, cara, você já está com centenas de destaques que nunca usa e nunca mais vai ter. Mas, como você quer entender melhor como melhorar seus estudos, né, usando o Obsidian, o método Zettelkasten te ensina a ir mais além. Por isso que a gente tem as notas de literatura. Cara, as notas de literatura são notas que você faz usando as suas próprias palavras. Eu sou desses que aprendo quando eu estou ensinando alguém, né? Então, o que eu fazia antigamente é, eu pegava um tópico, eu estudava esse tópico, e depois eu falaria em voz alta sobre aquele tópico, como se eu estivesse ensinando para alguém. Com as notas de literatura, cara, é basicamente o mesmo conceito, só que usando uma ferramenta para organizar esses pensamentos e ideias. Você vai escrever a sua interpretação dos pensamentos do autor. É o que você tirou desses destaques e citações feitas, né? Para isso, você precisa usar a seguinte estrutura de nota: tópico, propriedades, referência e interpretação. Primeiro você começa identificando a pergunta, né? Que tipo de resposta que você está buscando, o tópico principal que a sua nota vai abordar. No Obsidian, a gente vai criar uma nota e dar um título claro e conciso que resuma o assunto, né? Por exemplo, se você está estudando sobre a Revolução Francesa, o título pode ser Causas da Revolução Francesa, ou seja, o tópico não é a Revolução Francesa, e sim as causas dela, porque é a resposta que você está buscando. E aí, se você achar necessário, você pode adicionar as propriedades para essa nota, caso o seu campo de estudo seja um pouco mais extenso, né? Propriedade é a forma como o Obsidian chama os metadados, que nada mais, nada menos são como etiquetas, como se fosse uma informação extra que te ajuda a entender melhor o contexto daquele tópico. Por exemplo, quando você tira uma foto usando o seu celular, o celular grava metadados de cada foto, como por exemplo, onde você tirou a foto e quando ela foi tirada. Ou seja, traz mais contexto para aquela foto. Então, para essa nota sobre as causas da Revolução Francesa, a gente vai adicionar algumas propriedades para ela. O período, o país, o campo, a relação e a criação. E dá um valor para cada uma delas, né? O período vai ser de 1789 a 99, o país vai ser a França, o campo vai ser história, a relação não vou adicionar nada agora, porque não está ainda relacionada a nenhuma outra nota, e criação eu vou adicionar a data quando essa nota está sendo criada. Uma coisa importante sobre propriedades, tá? Evite dar espaço quando for usar mais de uma palavra para que a sua busca depois pelas propriedades seja mais eficiente. Tá? Uma vez que você já tem a pergunta, né, o tópico principal definido, as propriedades para criar mais contexto na sua nota e facilitar a busca dela no futuro,
Agora é hora de trazer as notas de referência para dentro dessa que a gente acabou de criar. Aqui você adiciona as evidências, ou citações que suportem a sua resposta. Aqui você pode simplesmente linkar uma nota de referência já criada, ou adicionar outras citações e criar notas em potencial usando colchete. Dica importante, o Obsidian realmente torna esse processo mais fácil, porque ele não só te permite linkar notas com notas, conexões bidirecionais, mas também blocos específicos de conteúdo dentro dessas outras notas. Eu vou deixar aqui um vídeo com 87 dicas do Obsidian que te ensina esse atalho e vários outros para você se sentir um pouco mais confortável usando o Obsidian. Aqui, nessas notas de literatura, é muito importante você ser seletivo sobre o que entra como referência. Porque aqui você está criando a sua base de conhecimento daquele tópico para agora inserir a sua interpretação, usando suas próprias palavras, O que eu falei antes, é colocando para fora o que você leu, através de suas próprias palavras, que você realmente aprende. É a sua interpretação do que você leu. Nesse momento, cara, você quer dizer o máximo que puder, mas usando o mínimo de palavras possível. Então eu vou adicionar aqui a minha interpretação sobre essa citação, E isso geralmente marca o ponto de partida para o próximo tipo de nota, as notas permanentes. Essas notas, cara, são 100% suas. Elas não são notas de referência, porque não estão adicionando citações ou referências de outras pessoas, e também não são notas de literatura, porque você não está interpretando pensamentos de outras pessoas ou livros. As notas permanentes, cara, vão ser conceitos e ideias independentes do seu contexto original. Cada vez que você cria notas de referência de literatura, você vai ver que seu vault, o seu cofre, vai começar a mostrar agrupamentos de notas através do Graph View. E esses grupos de notas vão provavelmente estar ao redor de notas que você nem mesmo escreveu ainda. Vão ser destaques de palavras que você marcou simplesmente, mas não criou notas ainda. São as notas que eu mencionei antes, as notas que em potencial usando colchete, mas sem clicar em cima. Tá, mas como é que você cria uma nota permanente, É importante que você siga algumas diretrizes para manter essas notas com propósitos bem definidos, tá? Então, a primeira delas é uma nota, uma ideia. Faça o possível para manter suas notas sempre com ideias centrais e exclusivas. Caso contrário, seus links podem ficar fora de contexto no longo prazo. E claro, isso você não quer, Outra diretriz importante é mantê-las o mais curtas e concisas possível. Isso ajuda com que você escreva de uma forma que seja mais clara e o suficiente para o tópico em questão. Por último, faça o possível para que as suas notas permanentes tenham ao menos um link direcionando a alguma outra nota, No início, eu acho que você vai ter um pouco de dificuldade, mas é importante ter isso em mente no longo prazo, porque é isso que adiciona valor real ao seu sistema. Ou seja, essa é uma forma de criar notas mais estruturadas e significativas, para facilitar o seu estudo e revisão e também para desenvolver habilidades críticas de pensamento e análise. Então, se você quer se aprofundar mais e entender como aperfeiçoar a técnica de aprender qualquer tópico, ou inclusive a habilidade, e se tornar realmente um especialista naquilo, cara, você precisa assistir esse próximo vídeo.